Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu vou falar sobre o tigre da Tasmânia, um dos animais extintos pelo homem. O que é um tigre da Tasmânia? O lobo da Tasmânia, nome científico, Thylacinus cynocephalus, conhecido em outras línguas como tigre da Tasmânia, foi o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Nativo da Austrália e Nova Guiné, acredita-se que foi extinto no século XX. Foi o último membro de seu gênero, Thylacino, ainda que diversas espécies relacionadas tenham sido encontradas em registros de fósseis do início do Mioceno. Os tigres da Tasmânia foram extintos da Austrália continental milhares de anos antes da colonização europeia do continente, mas sobreviveram na ilha da Tasmânia junto com diversas espécies endêmicas, incluindo o diabo da Tasmânia. A caça intensiva encorajada por recompensas por os considerarem uma ameaça aos rebanhos é geralmente culpada por sua extinção, mas outros fatores que contribuíram podem ter sido doenças, a introdução de cães, dingos e a ocupação humana de seu habitat. O último registro visual da espécie ocorreu em 1932 e o último exemplar morreu no zoológico de Hobart em 7 de setembro de 1936. Apesar de ser oficialmente classificado como extinto, relatos de encontros ainda são reportados. Como os tigres e lobos do hemisfério norte, dos quais herdou dois de seus nomes comuns, o lobo da Tasmânia era o superpredador da cadeia alimentar. Como um marsupial, não era relacionado a estes mamíferos placentários, mas devido à convergência evolutiva, ele demonstrava as mesmas formas gerais e adaptações. Seus parentes mais próximos são o diabo da Tasmânia e o canguru. O tigre da Tasmânia era um dos dois únicos marsupiais a terem um marsúpio em ambos os sexos, o outro é a cuíca d'água. O macho tinha uma bolsa que agia como um revestimento protetor, protegendo os órgãos externos do animal enquanto este corria através de mata fechada. Descrição do animal. Descrições do lobo da Tasmânia variam, uma vez que evidências são restritas a espécimes preservados de filhotes, registros de fósseis, restos de peles e esqueleto, fotografias em preto e branco e filmes do animal em cativeiro, e relatos de campo. O tigre da Tasmânia lembrava um cachorro grande com pelo curto e um rabo firme que suavemente se estendia do corpo de certa forma similar àquele de um canguru. Muitos colonos europeus fizeram comparações diretas com a hiena, devido à sua postura incomum e comportamento geral. Sua cobertura amarelo-marrom apresentava 13 a 21 listras escuras distintas pelas suas costas, traseira e a base de seu rabo, o que conferiu ao animal o apelido de tigre. As listras eram mais marcadas em espécimes mais jovens, desaparecendo à medida que o animal se tornava mais velho. Uma das listras se estendia até o exterior da coxa traseira. Seu pelo era denso e macio, com comprimento até 15 milímetros. Em juvenis a ponta do rabo possuía uma crista. Suas orelhas arredondadas e eretas tinham comprimento de cerca de 8 centímetros e eram cobertas com pelo curto. A coloração variou de castanho amarelado claro a marrom escuro. A barriga era de cor creme. O lobo da Tasmânia adulto tinha comprimento de 100 a 130 centímetros, mais uma cauda de cerca de 50 a 65. O maior espécime medido tinha 290 centímetros do nariz e cauda. Adultos possuíam uma altura de 60 centímetros no ombro e pesavam de 20 a 30 quilogramas. Havia um leve dimorfismo sexual com os machos em média sendo maiores que as fêmeas. Um lobo da Tasmânia fêmea possuía um marsúpio com 4 tetas, mas ao contrário de muitos outros marsupiais, a bolsa se abria na parte traseira de seu corpo. Os machos tinham uma bolsa escrotal, única entre os marsupiais australianos, na qual eles podiam esconder seu saco escrotal. O lobo da Tasmânia era capaz de abrir suas mandíbulas a uma extensão incomum, até 120 graus.
Esta capacidade pode ser observada em parte pela curta sequência em filme preto e branco de Um Lobo da Tasmânia em Cativeiro, realizada por David Fleay em 1933. As mandíbulas eram musculares e poderosas e tinha 46 dentes. As pegadas do lobo da Tasmânia podiam ser distinguidas de outros animais nativos ou introduzidos. Diferente das raposas, gatos, cães, wombats ou diabos da Tasmânia, os lobos da Tasmânia tinham uma pata traseira muito larga e 4 dedos frontais óbvios, arranjados em uma linha quase reta. As patas traseiras eram similares às patas frontais, mas tinha 4 dedos ao invés de 5. Suas garras eram não retraíveis. Os primeiros estudos científicos sugeriram que ele possuía um sentido de olfato aguçado que o permitia localizar a presa, mas análises de sua estrutura cerebral revelaram que seus bulbos olfatórios não eram bem desenvolvidos. Em vez disso, é provável que dependia da visão e som quando caçava. Alguns observadores o descreveram como tendo um cheiro forte e distintivo, outros um odor animal fraco e limpo, e alguns nenhum odor. É possível que o lobo da Tasmânia, tal como seu parente, o diabo da Tasmânia, soltasse um odor quando agitado. O lobo da Tasmânia foi observado como tendo uma locomoção firme um tanto esquisita, impossibilitando-o correr em alta velocidade. Podia também realizar um salto bípede, de uma forma similar à do canguru, demonstrado em várias ocasiões por espécimes em cativeiro. Giller especula que isto era utilizado como uma forma de moção acelerada quando o animal ficava alarmado. O animal também era capaz de balancear suas pernas traseiras e permanecer ereto por breves períodos. Apesar de não haver gravações de vocalizações do lobo da Tasmânia, observadores do animal na natureza e em cativeiro notaram que ele rosnava e assobiava quando agitado, frequentemente acompanhado por um bocejo ameaça. Durante a caça, emitia uma série de latidos guturais rapidamente repetidos similares à tosse, descritos como ip-ap, kai-pop-pop, provavelmente para comunicação entre os membros da matilha. Também tinha um longo uivo lamentador, provavelmente para identificação à distância, e um baixo ruído de fungada usado para comunicação entre membros da família. Ecologia e comportamento. Pouco é conhecido sobre o comportamento ou habitat do lobo da Tasmânia. Algumas observações foram feitas do animal em cativeiro, mas somente evidências anedóticas limitadas existem do comportamento do animal na natureza. A maior parte das observações foram feitas durante o dia, enquanto que o lobo da Tasmânia era naturalmente noturno. Essas observações feitas no século XX podem ter sido atípicas uma vez que eram de uma espécie já sob as pressões que logo a levariam à extinção. Algumas características comportamentais foram extrapoladas a partir do comportamento de seu parente mais próximo, o diabo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia provavelmente preferia as florestas secas de eucaliptos, pantanal e pasto na Austrália continental. Pinturas rupestres indígenas australianas indicam que o lobo da Tasmânia viveu pela Austrália continental e Nova Guiné. Prova da existência do animal na Austrália continental veio de uma carcaça dissecada que foi descoberta em uma caverna na planície de Nullarbor na Austrália Ocidental em 1990. A datação por radiocarbono revelou ser um animal de cerca de 3.300 anos. Na Tasmânia, preferia as florestas centrais de charneca costeira, que eventualmente se tornaram o foco primário dos colonizadores britânicos, buscando campos de pasto para seus rebanhos. O padrão listrado pode ter provido camuflagem em florestas, mas também pode ter servido para propósitos de identificação. O animal possuía uma típica extensão do lar entre 40 e 80 km. Aparentemente mantinha sua extensão do lar sem ser territorial. Grupos grandes demais para ser uma unidade familiar eram às vezes observados juntos. O lobo da Tasmânia era um caçador noturno e crepuscular, passando as horas de luz em pequenas cavernas ou troncos de árvores ocos em um ninho de galhos, casca de árvore ou folhagem de samambaias. Tinha tendência de fugir para as colinas e florestas para se abrigar durante o dia e caçava na charneca aberta à noite.
Os primeiros observadores notaram que o animal era tipicamente tímido e reservado, com consciência da presença de humanos e geralmente evitando o contato, apesar de ocasionalmente mostrar traços curiosos. Há evidência de pelo menos uma reprodução anual. Documentos de seleção mostram filhotes descobertos no marsúpio em todas as épocas do ano, apesar das temporadas de ápice de reprodução serem no inverno e na primavera. Eles gerariam até 4 filhotes por ninhada, tipicamente 2 ou 3, carregando o recém-nascido em um marsúpio por até 3 meses e os protegendo até estarem pelo menos na metade do tamanho de um adulto. Os recém-nascidos no marsúpio eram carecas e cegos, mas eles tinham os olhos abertos e estavam completamente cobertos de pelos quando saíam do marsúpio. Após saírem do marsúpio, e até estarem desenvolvidos o suficiente para ajudar, os filhotes permaneciam na toca enquanto a fêmea caçava. Lobos da Tasmânia se reproduziram em cativeiro com sucesso somente uma vez, no zoológico de Melbourne em 1899. Estima-se que sua expectativa de vida no meio selvagem teria sido de 5 a 7 anos, apesar de espécimes em cativeiro terem sobrevivido até 9 anos. Dieta: o lobo da Tasmânia era exclusivamente carnívoro. Seu estômago era musculoso com a capacidade de distender-se para permitir que o animal comesse grandes quantidades de alimento de uma só vez, provavelmente uma adaptação para compensar os longos períodos em que a caça era mal sucedida e o alimento escasso. Análises da estrutura do esqueleto e observações dele em cativeiro sugerem que ele separava um animal-alvo e o perseguia até ficar exausto. Alguns estudos concluem que o animal pode ter caçado em pequenos grupos familiares, com o grupo principal levando a presa na direção geral de um indivíduo esperando em uma emboscada. Caçadores o relataram como um predador de emboscada. Entre as presas incluíam-se cangurus, wallabies, wombats, aves e pequenos animais como os potorous e os possums. Uma presa favorita pode ter sido outrora comum emu da Tasmânia. O emu era uma ave grande não voadora que dividia o habitat com o lobo da Tasmânia e foi caçada até sua extinção em 1850, possivelmente coincidindo com o declínio no número de lobos da Tasmânia. Tanto dingos quanto raposas eram conhecidos por caçar o emu no continente. Durante o século XX, o lobo da Tasmânia foi frequentemente caracterizado primariamente como um sugador de sangue, mas poucas referências a este traço são feitas agora. Sua popularidade parece ter originado de um único relato indireto. Colonos europeus acreditavam que lobos da Tasmânia haviam atacado ovelhas e aves de fazendeiros. No cativeiro, os lobos da Tasmânia eram alimentados com uma variedade de comidas, incluindo wallabies e coelhos mortos, assim como carne de vaca, ovelha, cavalo e ocasionalmente aves. Extinção da Austrália continental. O lobo da Tasmânia provavelmente foi extinguido da Austrália continental há cerca de 2.000 anos, e possivelmente antes disso na Nova Guiné. A extinção é atribuída à competição com os humanos indígenas e os invasores dingos. Dúvidas existem quanto ao impacto do dingo, entretanto, uma vez que as duas espécies não teriam estado em competição direta uma com a outra. O dingo é um predador primariamente diurno, enquanto é especulado que o lobo da Tasmânia caçava na maioria das vezes à noite. Em adição, o lobo da Tasmânia possuía uma estrutura mais poderosa, o que o teria dado uma vantagem em encontros cara a cara. Entretanto, recentes examinações morfológicas de esqueletos do dingo e do lobo da Tasmânia mostram que, apesar do dingo possuir uma mordida mais fraca, seu esqueleto podia resistir pressões maiores, ou permitindo abater presas maiores do que o lobo da Tasmânia podia. O lobo da Tasmânia era também muito menos versátil na dieta que o onívoro dingo. Seus ambientes claramente se sobrepunham. Restos subfósseis do lobo da Tasmânia foram descobertos em proximidade àqueles de dingos.
A adoção do dingo como um companheiro de caça pelos povos indígenas teria colocado o lobo da Tasmânia sob crescente pressão. Pinturas rochosas do Parque Nacional Kakadu claramente mostram que lobos da Tasmânia foram caçados pelos antigos humanos. Extinção na Tasmânia. Apesar de há muito tempo extinto na Austrália continental na época que os colonizadores europeus chegaram, o lobo da Tasmânia sobreviveu até a década de 1930 na Tasmânia. Na época do primeiro assentamento, as distribuições mais pesadas estavam nas regiões centrais Nordeste, Noroeste e Norte. Nos primeiros dias do assentamento europeu, eles eram raramente vistos, mas lentamente começaram a receber crédito por diversos ataques a ovelhas. Isto levou ao estabelecimento de esquemas de recompensas em uma tentativa de controlar sua população. A Van Diemen's Land Company introduziu recompensas por lobo da Tasmânia desde 1830, e entre 1888 e 1909 o governo da Tasmânia pagou £1 por cabeça do animal, 10 shillings para filhotes. No total, pagaram 184 recompensas, mas acredita-se que o número de lobos da Tasmânia mortos tenha sido muito maior do que os reivindicados. Sua extinção é popularmente atribuída a estes esforços rígidos por fazendeiros e caçadores de recompensas. Porém, é possível que múltiplos fatores levaram ao seu declínio e eventual extinção, incluindo competição com cachorros selvagens, introduzidos pelos colonos, erosão do habitat, a extinção coexistente das espécies de suas presas, e uma doença parecida com a sinomose, que também afetou muitos espécimes em cativeiro na época. Seja qual for a razão, o animal havia se tornado extremamente raro na natureza ao final da década de 1920. Vários esforços foram realizados para salvar a espécie da extinção. Documentos do Comitê de Supervisão da Península Wilsons, datados de 1908, incluem recomendações para os lobos da Tasmânia serem reintroduzidos a diversos locais apropriados no continente vitoriano. Em 1928, o Comitê Consultivo para a Fauna Nativa da Tasmânia havia recomendado uma reserva para proteger quaisquer lobos da Tasmânia remanescentes, com locais potenciais de habitat adequado incluindo a área Arthur Pieman do oeste da Tasmânia. O último lobo da Tasmânia conhecido a ser morto foi baleado em 1930, pelo fazendeiro Wilf Batty em Maribana, no nordeste do estado. O animal, acreditado ser um macho, havia sido visto nas proximidades das casas de galinhas de Batty por várias semanas. Recompensas. Em 1983, Ted Turner ofereceu uma recompensa de $100,000 americanos por prova da existência continuada do lobo da Tasmânia. Entretanto, uma carta enviada em resposta a uma pergunta por um pesquisador de lobos da Tasmânia, Murray McAllister, em 2000 indicou que a recompensa foi retirada. Em março de 2005, a revista de notícias australiana The Bulletin, como parte das celebrações de seu aniversário de 125 anos, ofereceu uma recompensa de $25 milhões australianos pela captura segura de um lobo da Tasmânia vivo. Quando a oferta acabou no final de junho do mesmo ano, ninguém havia produzido nenhuma evidência da existência do animal. Uma recompensa de $1,75 milhões australianos foi oferecida por um operador de passeios tasmaniano, Stewart Malcolm. A caça é ilegal sob os termos da proteção do lobo da Tasmânia, então qualquer recompensa feita por sua captura é inválida, uma vez que uma licença de caça não seria emitida. Pesquisas e projetos modernos, documentos de todos os espécimes, muitos dos quais estão em coleções europeias, estão agora arquivados no International Thylacine Specimen Database. O Museu Australiano em Sydney começou um projeto de clonagem em 1999. O objetivo era usar material genético dos espécimes retirados e preservados no começo do século XX para clonar novos indivíduos e restaurar a espécie da extinção.
Diversos microbiologistas rejeitaram o projeto como uma jogada de relações públicas a fim de atrair atenção e seu proponente-chefe, o professor Mickey Archer, recebeu em 2002 uma indicação para o Benspon Award do Australian Skeptics por ser o autor do mais absurdo pedaço de besteira paranormal ou pseudocientífico. No final de 2002, os pesquisadores obtiveram algum êxito uma vez que conseguiram extrair DNA replicável dos espécimes. Em 15 de fevereiro de 2005, o museu anunciou que estava suspendendo o projeto após testes mostrarem que o DNA retirado dos espécimes havia sido muito degradado para ser utilizável. Em maio de 2005, o professor Michael Archer, reitor de ciência da Universidade de Nova Gales do Sul, antigo diretor do Museu Australiano e biólogo evolucionário, anunciou que o projeto estava sendo reiniciado por um grupo de universidades interessadas e um instituto de pesquisa. O International Thylacine Specimen Database foi completado em abril de 2005 e é a culminação de um projeto de pesquisa de 4 anos para catalogar e fotografar digitalmente, se possível, todo o material conhecido remanescente de espécimes de lobos da Tasmânia mantido em coleções de museus, universidades e privadas. Os documentos originais são mantidos pela Sociedade Zoológica de Londres. Em 2008, os pesquisadores Andrew J. Paskey e Marilyn Behrenfrey da Universidade de Melbourne e Richard R. Beringer da Universidade do Texas supostamente conseguiram restaurar a funcionalidade de um gene acentuação col 2A1 obtido de tecidos de um lobo da Tasmânia conservados em etanol por 100 anos em coleções de museus. O material genético foi observado funcionando em ratos transgênicos. A pesquisa aumentou as esperanças de eventualmente restaurar a população de lobos da Tasmânia. Em 2022, o laboratório da Universidade de Melbourne recebeu um donativo de $5 milhões para os ajudar a trazer de volta a espécie. A investigação propõe 9 passos-chave para a desextinção do lobo da Tasmânia. O financiamento permitirá ao laboratório avançar e concentrar-se em 3 áreas-chave. Melhorar a compreensão do genoma do lobo da Tasmânia, desenvolver técnicas para utilizar células estaminais marsupiais para criar o embrião, e depois transferir com sucesso o embrião para um útero substituto hospedeiro, como por exemplo um diabo da Tasmânia. Referências culturais: o lobo da Tasmânia tem sido utilizado extensivamente como um símbolo da Tasmânia. O animal aparece no brasão oficial da Tasmânia, no logotipo usado pelo governo da ilha, originalmente criado para Tourism Tasmania, e na medalha da Royal Society of Tasmania, além do brasão e do símbolo do concelho da cidade de Launceston. O lobo da Tasmânia está no logotipo oficial da Associação Tasmaniana de Cricket e é o mascote do time Tasmanian Tigers. Desde 1998, tem sido proeminentemente veiculado em placas de automóveis australianas. Também apareceram em selos postais da Austrália, Guiné Equatorial e Micronésia e em uma moeda comemorativa do centenário da Austrália. A difícil situação do lobo da Tasmânia foi apresentada em uma campanha para a The Wilderness Society intitulada Vels Editunt Thylacines, em português. Nós costumávamos caçar lobos da Tasmânia. É mostrado comercialmente nos produtos de cerveja da Cascade Brewery e em seus anúncios na televisão, assim como em várias empresas menores. Em jogos eletrônicos, Tite Tasmanian Tiger é a estrela de sua própria trilogia, e o lobo da Tasmânia é um dos animais de Zootical 2. Extinct Animals, um pacote de expansão do jogo para computador, Zootical 2. O lobo da Tasmânia também se mostra presente na série de jogos Crash Bandicoot, onde o vilão Tiny Tiger é um lobo da Tasmânia mutante. Na televisão, no começo da década de 1990, o desenho animado Tasmania apresentava o personagem Wendell the Wolf, que supostamente era o último sobrevivente da espécie. O lobo da Tasmânia também foi destacado em um episódio de Kratz Creators, In Search of the Tasmanian Tiger, no qual os apresentadores saem em busca do que acreditavam ser um tigre da Tasmânia.
O Lobo da Tasmânia também é tema de Tigertale, um livro para crianças baseado no mito aborígene sobre como o Lobo da Tasmânia conseguiu suas listras, e como um personagem chamado Rolf no musical sobre extinção, Rockford's Rock Opera. O filme tem 2011, O Caçador, em português, protagonizado por Willem Dafoe, conta a história de um mercenário enviado para caçar o último tigre da Tasmânia, vivo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau. If you're from Indonesia, if you're from USA, if you're from Korea, if you're from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a bullet annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.